Aquele buraco que todo mundo às vezes fala para você que não vai funcionar, que você vai gastar muito, vem com o Ed no vídeo de hoje que você vai ver que é possível fazer uma construção legal, que é possível você preparar este terreno para fazer aí a terraplanagem adequada. Você que chegou até aqui por causa do título deste vídeo, seja muito bem-vindo. Você que está de volta ao canal Falando de Cidade, seja muito bem-vindo também, porque o vídeo de hoje é para você ou para alguém que você conhece, para você aplicar aí na construção que você vai fazer no seu terreno, e o seu terreno é um buraco, o chamado em declive. O que eu costumo fazer em primeiro lugar quando eu tenho um terreno em declive? Eu estudo a possibilidade de uma terraplanagem e aterro. Ou seja, eu não penso na possibilidade apenas de aterrar todo aquele buraco e fazer um aterro, uma camada no nível da rua. Vou gastar muito dinheiro, comprar muita terra, gastar muito com mão de obra, muito com estruturas de paredes de contenção. Então eu começo a pensar em uma terraplanagem e aterro. Tecnicamente a gente chama isso de corte e aterro. Quando você pega o seu terreno, começa a escavar parte da parte que é mais alta e jogar na parte mais baixa para encher. Você tem um buraco no qual você consegue fazer camadas. Você pode ter aquele vão, aquele espaço dentro do seu terreno, no qual você espalhou a terra e você aproveitou a própria terra da parte que estava mais alta e jogou para encher a parte mais baixa, e lá embaixo você conseguiu fazer uma parte plana, uma parte em nível. Então você consegue assim aproveitar o seu terreno. Então o primeiro passo que você precisa seguir é uma terraplanagem, o estudo da terraplanagem aí do seu terreno. O segundo passo que você precisa pensar são as paredes de contenção. Por quê? Quando você começou a estudar e você começou a pensar na terraplanagem, você já vai ter mais ou menos a altura que você precisa deixar as paredes de contenção, que são muros de arrimo, muros do tipo gabião. O mais famoso que você vai entender aí é a construção daquele muro de contenção. A construção daquele muro que vai os pilares de concreto, que vai os blocos de concreto, ou você faz um muro totalmente de concreto para segurar a terra que vai apoiar sobre esta parede de contenção, sobre este muro de contenção. Você pensou na terraplanagem, agora você pensa aí nas paredes de contenção, porque é uma hora que você precisa se preocupar e fazer da forma correta. Nesta hora eu costumo dizer para você o seguinte: é importante você ter um profissional para fazer o cálculo deste muro de arrimo. É importante que você tenha um profissional, seja um arquiteto, seja um engenheiro, para te orientar, para calcular para você e dizer para você como você deve fazer este muro da forma correta, da forma que não vai te trazer problemas. Já vi muitas pessoas fazendo um muro, gastando todo o material que seria necessário realmente para fazer aquele muro, mas ele comete um primeiro erro. Por exemplo, coloca o pilar na mesma direção que está a parede, e o pilar ele deve ficar, no caso desses tipos de muro de contenção, na forma transversal, de forma que ele fique com a sua seção maior para dentro do terreno, assim que é uma seção que tem uma maior inércia e vai suportar mais as cargas do muro de arrimo, mas de certa forma você já sabe. O interessante é que você faça um cálculo deste muro de arrimo para que não venha romper este muro de arrimo, porque não é apenas o cálculo, é a construção, a execução, a drenagem da terra que vai ficar atrás deste muro de arrimo quando infiltra água nesta terra. Você tem que levar isso em conta também. Um outro ponto que algumas pessoas perguntam para mim é de quem é a responsabilidade de construir um muro de arrimo quando o arrimo está entre dois lotes, dois vizinhos. Geralmente a primeira responsabilidade desta construção é de quem vai construir primeiro. Quem está no lote de baixo geralmente vai fazer um muro de arrimo que tem a necessidade de suportar aquela carga da terra que está em cima. Ele precisa fazer e é sozinho, é de quem vai construir primeiro, a responsabilidade de quem vai construir em cima e precisa fazer um muro de arrimo. Se ele vai construir primeiro, o muro de arrimo, ainda que seja construído embaixo, é responsabilidade dele também, do vizinho de cima. Ou seja, de forma simples, para não arrumarmos problemas na hora de fazer esse tipo de construção,
Vai fazer primeiro a sua construção? A responsabilidade é sua por fazer o muro de arrimo. E lembre-se, nem quem vai construir embaixo, nem quem vai construir em cima pode pôr em risco o vizinho, porque é sua responsabilidade e qualquer acidente que acontecer, qualquer incidente que acontecer, é sua responsabilidade e você pode responder criminalmente, inclusive. O terceiro ponto que você precisa observar é uma drenagem adequada. Você pode não imaginar o quanto de muros de arrimos que caem por causa de uma drenagem inadequada, ou mesmo a inexistência de uma drenagem. É preciso colocar ali o tubo bidim. O tubo bidim é aquela tubulação perfurada que vai dentro da terra e sai ali aquele tubo para fora do muro de arrimo. Aqueles tubos servem para que a água que infiltra na terra possam sair por aqueles tubos e são ligados estes tubos lá na drenagem de águas pluviais. Inclusive o seu vizinho, se ele está na parte de baixo, ele precisa deixar que as águas pluviais do terreno de cima passe pelo terreno dele, passe ali pela instalação de águas pluviais. Isso se chama passagem de servidão e a responsabilidade pela construção, execução e manutenção da passagem de servidão é do vizinho que está morando em cima, ou seja, esta passagem, estas instalações não pode gerar custo para o vizinho de baixo, não pode gerar danos para o vizinho de baixo, não pode atrapalhar a construção do vizinho de baixo. Então a drenagem do muro de arrimo deve ser interligada nestas instalações de águas pluviais para ir embora para as águas pluviais, não pode ser conectado no esgoto. Precisa planejar bem a estrutura do muro de arrimo e a drenagem do muro de arrimo. O que mais derruba o muro de arrimo é a falta de uma drenagem adequada. O 4, você pode também pensar em uma construção em estruturas suspensas. É muito comum também que a pessoa tem aquele terreno que é um buraco, que é um vazio, ele ignora este vazio, faz as suas fundações lá embaixo, faz as suas estruturas, levanta ao nível da rua, faz uma laje e continua a sua construção a partir do nível que ele deixou, no nível da rua, um nível que seja mais agradável para ele, um nível que seja mais econômico. Galera, se você está gostando do vídeo de hoje e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho, porque são vídeos assim, vídeos que nós falamos sobre obra, construção, reforma. Às vezes eu falo de decoração, às vezes eu falo de documentação do seu imóvel. Sempre tem vídeo novo, 2 vezes por semana. Então se inscreve, ativa o sininho e vem comigo para a 5ª dica que eu vou trazer no vídeo de hoje. Projeto de paisagismo criativo. Quando você tem um terreno em declive, é importante que você pense aí no paisagismo. Por quê? O paisagismo nós vamos lidar com plantas, com vegetação, e é nesta hora que você vai ter uma vegetação que protege o seu solo. De repente você deixou um talude, você precisa pensar ali em uma vegetação, em uma grama, em algum tipo de vegetação que vai travar aquele solo, que vai segurar para que aquele talude não desça. Talude é aquela parte inclinada de um terreno, que você tem uma inclinação adequada para que aquela terra não venha escorrer, soltar e descer para a parte inferior. Uma plantação, um projeto de paisagismo adequado para essa situação vai ajudar e muito aí na contenção deste terreno que é em declive. E o 6º ponto, que não é menos importante, poderia estar em primeiro, é a consultoria de engenheiros e arquitetos. Como eu disse, vai construir, é bom que você tenha um projeto. Os vídeos aqui no canal Falando de Cidade são para te ajudar, mas não são projetos. Você precisa ter a consultoria de um arquiteto, a consultoria de um engenheiro para te auxiliar, para fazer um cálculo, para fazer aí uma vistoria, para dar uma assessoria, para fazer um projeto para você daquilo que você vai construir aí na sua casa, no seu terreno, no seu local que é um buraco, que é um declive ou mesmo um aclive, é uma subida. Tudo isso você precisa de uma assessoria. E como eu sempre digo, se precisar de uma assessoria ou contratar um projeto, tem o meu WhatsApp aqui na descrição deste vídeo. Pode ir lá, fala comigo. Se for alguma dica mais simples, eu nem cobro. É uma dica gratuita, vem comigo que eu te respondo com tranquilidade. Agora, se você precisa de uma assessoria mais completa ou se você precisa de um projeto, pode contratar, me chama no WhatsApp e nós conversamos. Este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei sobre soluções para terrenos em declive.
Vem comigo, Ed Vieira, arquiteto, falando de cidade.